Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui conosco. Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo, para tentar ouvir os sons da Grécia Antiga e de Roma, ou pelo menos o que sobrou deles, né? Isso aí. E para guiar a gente nessa viagem, temos uns trechos bem legais de um texto acadêmico que detalha a história da música nesse período. A ideia é a gente ir fundo, sabe? Entender por que a música era tão importante para eles. Não só para a festa, mas na religião, na filosofia, em tudo. E vamos investigar as teorias musicais que eles criaram. Algumas são, surpreendentemente complexas, você vai ver. E tentar descobrir o que realmente chegou até nós dessa música. Por que será que a gente tem tão poucos exemplos, especialmente da música romana? E o ponto-chave, né? Como é que o pensamento grego sobre música virou a base para a gente entender a música da Idade Média? É isso. Uma bela jornada pela frente. Então, vamos começar pela Grécia. Lá a música era vista como algo divino, quase. Sem dúvida alguma. Olha a mitologia. Apolo e sua lira, Orfeu encantando até as feras e as pedras, Anfião construindo muralhas só com o som. Eles eram os inventores, sabe? Os mestres. E o pessoal realmente acreditava que a música tinha poderes mágicos para curar doenças, purificar o corpo, a alma, fazer milagres na natureza. Interessante essa conexão, né? A gente vê ecos disso em outros lugares, tipo na Bíblia, Davi acalmando o rei Saul com a harpa. Exatamente. Mas na Grécia, isso ia além do mito, sabe? Estava na raiz da arte, do dia a dia. Música e poesia, por exemplo, eram, quase inseparáveis. Como assim inseparáveis? Pensa só. Poesia lírica. O que é? Poesia para ser cantada ao som da lira. A palavra tragédia tem ode dentro, que significa canto. Os nomes dos gêneros de poesia eram termos musicais. Nossa, que ligação forte. Fortíssima. A música estava no teatro, claro, nos rituais religiosos e, fundamentalmente, na educação das crianças e jovens. Aristóteles até brincou que nem existia um nome para a arte que usava só a linguagem, sem ritmo ou melodia junto. E essa questão da educação. Platão e Aristóteles colocavam a música no mesmo nível da ginástica, né? Uma para o corpo, outra para a alma. Exato. Eram os dois pilares. Mas Platão, lá na República, ele fazia um alerta, né? Cuidado com os excessos. Ah, é? Excesso de música fazia mal? Segundo ele, sim. Muita ginástica deixava a pessoa bruta, incivilizada, e muita música deixava a pessoa efeminada ou neurótica. Assim ele dizia. Que curioso! Mas isso é a chave para entender a filosofia do ethos musical deles. A crença profunda, sabe? De que cada tipo de música, cada modo, cada instrumento podia moldar o caráter da pessoa. Pro bem ou pro mal. Então a música não era só para curtir, era uma ferramenta de formação moral, cívica, quase política. Precisamente. Levaram isso tão a sério que Platão, no estado ideal que ele imaginou, queria proibir certos modos musicais e instrumentos. Ele só liberava o dórico e o frígio. Por que esses dois? Porque eram associados à coragem, à temperança e só na lira ou na cítara, instrumentos considerados mais racionais, ligados a Apolo. Nada de música muito complexa, nada de virtuosismo exagerado e de jeito nenhum o aulos. O aulos é aquele instrumento de sopro que parece um oboé duplo que a gente vê nas pinturas de vasos. E esse mesmo. O som dele era ligado a Dionísio, ao êxtase, às paixões, ao teatro mais intenso. Enquanto a lira e a cítara eram de Apolo, da clareza, da poesia épica. Entendi a divisão. E Aristóteles concordava com Platão? Ele concordava com a ideia do ethos, sim, mas era um pouco mais, digamos, flexível. Achava que a música também servia para diversão, para o prazer intelectual, não só para educar. Ah, bom, um respiro. É, mas ele também criticava o que ele via como exageros da época. Ritmos muito agitados, tipo orgiásticos, música só instrumental ganhando muito espaço, o estrelato de certos músicos. O fato é que existiam até leis sobre música, para garantir o bem-estar público. Isso mostra o peso que tinha. Ok, essa ideia do ethos, da música moldando o caráter, ficou clara. É central. Mas e a parte técnica?
a estrutura da música, como eles pensavam isso? A tal da harmonia? Ah, a teoria musical grega que eles chamavam de harmonia era, nossa, incrivelmente sofisticada. Eles analisavam tudo. As notas, os intervalos entre elas, as escalas, os modos. E tinha a ver com matemática, né? Pitágoras. Exato. A base eram os intervalos que soavam bem juntos, as consonâncias. Oitava, quinta, quarta, e a lenda diz que Pitágoras descobriu que esses intervalos correspondiam a relações matemáticas simples, tipo 2 para 1 para oitava, 3 para 2 para quinta, 4 para 3 para quarta. Ouvindo martelos de ferreiros ou esticando cordas, algo assim? Isso, a lenda varia, mas a ideia é essa. Música era matemática que se ouve, um reflexo da ordem do universo. Fascinante. E eles organizavam as notas de formas diferentes. Tinham sabores diferentes de escalas? Tinham sim. O tijolinho básico era o tetracorde, um grupinho de 4 notas seguidas. Mas o interessante é que eles tinham diferentes gêneros para esses tetracordes. Tinha o diatônico, que é o mais parecido com o que a gente usa hoje, com tons e semitons. Certo. Mas tinha também o cromático e o enarmônico. E esses usavam intervalos bem menores que o semitom. Microtons, coisa de quartos de tom, aproximadamente. Microtons. Isso devia soar muito diferente do que a gente está acostumado aqui no Ocidente, né? Com certeza. Imagina só, melodias com umas nuances de afinação super sutis. Efeitos expressivos que a nossa tradição principal meio que deixou de lado. E a gente tem prova de que eles usavam mesmo esses microtons? Temos. Os poucos fragmentos de música que sobreviveram, tipo um pedacinho da tragédia Orestes, do Eurípides, parecem mostrar o uso desses gêneros sim. É bem complexo de decifrar, mas os indícios estão lá. Uau! E como esses tetracordes viravam uma escala maior? Eles iam juntando os tetracordes, sabe? Como se fossem peças de um quebra-cabeça, grudando um no outro ou deixando um espacinho de um tom entre eles. Assim formavam o sistema teleion, o sistema perfeito completo, que cobria umas 2 oitavas. Sistema perfeito completo? Nome imponente. E era mesmo. Tinha toda uma nomenclatura para as notas, baseada na posição na escala ou até nos dedos que tocavam na lira. O importante é que, combinando esses tetracordes e usando os diferentes gêneros, diatônico, cromático e enarmônico, eles criavam uma variedade enorme de escalas e modos. E aí que entram aqueles termos que parecem complicados, tonoi e harmoniai, que às vezes confundem até os estudiosos. A terminologia varia um bocado entre os teóricos gregos. Mas, simplificando muito, muito mesmo, pensa nos tonoi mais como diferentes alturas ou tons para começar a escala principal. Tipo, transpor a melodia para mais grave ou mais agudo. Ok, tipo a tonalidade hoje em dia. Mais ou menos, mas ligado a uma região da escala. Já as harmonias, essas eram mais ricas, mais perto do que a gente chama de modo. Uma harmonia tipo a dórica, a frígia, a lídia, não era só uma sequência de notas. Ela carregava um ethos junto. Ah, o ethos de novo. Sempre ele. Cada harmonia tinha um caráter. Guerreiro, tranquilo, triste. E isso vinha da estrutura dos intervalos dela. E talvez de uma ligação antiga com alguma região geográfica, um povo. Para teóricos como Ptolomeu, era a harmonia que realmente dava cor à expressividade da música, mais do que só a altura do tônus. Entendi. Então, para resumir a música grega, era basicamente monofônica, uma linha melódica só. Isso, embora pudesse ter umas variações juntas, o que a gente chama de heterofonia, ou homens e meninos cantando a mesma coisa em oitavas diferentes. Predominantemente improvisada. Muito improviso, sim. E na forma ideal juntava poesia, música e dança. Tudo isso com uma teoria super elaborada e essa crença forte no poder do ethos. Mas o que sobrou pra gente ouvir de verdade? Aí é que dói. Muito pouco. Coisa de uns 45 fragmentos, e a maioria já do final da antiguidade, muitos incompletos. Quais são os principais? Tem os hinos délficos a Apolo, um hino a Nêmesis, aquele fragmento do Orestes que a gente falou,
E o mais completo, o mais famoso de todos, o Epitáfio de Seikilos. Ah, o Epitáfio de Seikilos. Aquele da inscrição na coluna de túmulo, né? Que tem a melodia escrita em cima da letra. Esse mesmo. Provavelmente lá do século I depois de Cristo, achado onde hoje é Turquia. A melodia é curtinha, bem simples, cabe dentro de uma oitava só, e a letra é bem direta ao ponto. O que ela diz mesmo? Algo como: enquanto você viver, brilhe. Não se entristeça por nada. A vida é curta demais e o tempo cobra seu fim. Uma mensagem na que otimista, né? Para um túmulo. Sim, e a música acompanha. Tem um ritmo claro, marcado pelos símbolos em cima das letras, e um caráter que soa, para nós hoje, leve, talvez alegre. Combina bem com a mensagem. É a nossa janela mais nítida para a sonoridade da Grécia Antiga. E o fragmento do Orestes de Eurípides é bem mais antigo, né? Século V a.C. E sim, bem mais antigo. E bem mais complexo, também mais danificado. Vem de um papiro achado no Egito. É um canto do coro num momento super tenso da tragédia. Orestes está sendo atormentado pela culpa de ter matado a mãe. Pesado. Muito. E a música parece refletir isso. O ritmo é mais agitado, associado ao modo dórico na tragédia, que indicava tensão, sofrimento, e tem aqueles indícios do uso dos microtons, do gênero enarmônico ou cromático. Mostra um lado mais sombrio, mais complexo da música grega. Fascinante mesmo. Agora, vamos dar um pulo para Roma. Eles beberam muito na fonte grega, né? Mas parece que a música romana teve um destino diferente. A arte, a literatura romana influenciaram tanto a gente, mas a música prática deles sumiu. Por quê? Olha, o fator principal aí parece ter sido mesmo a ascensão do cristianismo. A música em Roma estava muito, mas muito ligada aos rituais pagãos, aos grandes espetáculos nos circos, nos anfiteatros. Coisas que a igreja primitiva via como imorais, decadentes. Entendi. Para se afirmar, para criar uma identidade própria, a igreja precisou rejeitar e até suprimir ativamente essas associações pagãs. A música romana acabou sendo, digamos, culpada por associação. Foi sendo deixada de lado. Então a prática musical em si foi meio que apagada. Mas a teoria grega, essa sim, sobreviveu e foi transmitida. É por isso que a gente precisa entender a Grécia para chegar na Idade Média? Exatamente. A teoria, as ideias sobre música, essas continuaram. A gente vai chegar lá. Mas voltando um pouco para Roma. Eles realmente importaram muita coisa da música grega, especialmente depois que conquistaram a Grécia lá por 146 a.C. A música fazia parte da vida lá também. Com certeza. Era considerada parte da educação de uma pessoa culta, estava presente nas cerimônias religiosas, claro, mas também na vida militar, com aquelas tubas, os cornos, no teatro, nos banquetes, no entretenimento público e privado. O período do Império, então, viu uma explosão. Festivais gigantescos, concursos, músicos virtuosos super populares, patrocínio dos imperadores, tipo Nero, que se achava um grande artista. Mas eles criaram algo de novo, musicalmente falando, ou foi mais importação e adaptação? Parece que, em termos de inovações na teoria ou nos estilos, a contribuição romana foi mais limitada, comparada à grega. Talvez tenham desenvolvido mais os instrumentos de metal, para uso militar e em cerimônias, e a organização desses grandes espetáculos musicais. Mas a base ainda era muito helenística. Certo. E aí chegamos na igreja primitiva. Como é que eles construíram uma nova tradição musical partindo dessa rejeição ao paganismo e também da herança judaica? Qual foi o peso dessa herança? Foi fundamental. O cristianismo nasceu dentro do judaísmo, né? As primeiras comunidades cristãs pegaram muitas práticas da sinagoga. A leitura das escrituras, as orações e principalmente o canto. Cantar salmos, cantar hinos, isso era central desde o comecinho. A gente vê isso nos evangelhos, né? Cantando um hino depois da última ceia. Exato. E tem relatos de fora também, como de Plínio Jovem, lá pelo ano 112, dizendo que os cristãos se reuniam para cantar hinos a Cristo como a um Deus. O canto comunitário era parte da identidade deles. E essa tradição se desenvolveu igual no Império todo? Ou teve diferenças entre Oriente e Ocidente? Teve muitas diferenças. No Império Romano do Oriente, que a gente chama de Bizâncio, com a capital em Constantinopla,
floresceu uma tradição riquíssima de cantos litúrgicos, especialmente hinos, coisas como os contáquias de São Romano Melódio, que eram poemas enormes musicados. E eles tinham um sistema musical próprio. Tinham sim. Desenvolveram o sistema dos ecoi. Eram 8 modos, mas não só escalas. Cada ecos tinha suas fórmulas melódicas características, um jeito de cantar. Algo parecido com o que existe na Índia ou na música árabe. E esse sistema bizantino provavelmente influenciou o que surgiu depois no Ocidente. E no Ocidente, como foi, antes de tudo, virar o canto gregoriano que a gente ouve falar? Era uma bagunça. Bagunça não diria, mas era uma diversidade enorme. Entre os séculos V e VIII, cada região importante tinha seu próprio jeito de cantar na igreja, seu dialeto musical litúrgico. Tinha o canto ambrosiano, em Milão. Ligado a Santo Ambrósio. Esse mesmo. Tinha o galicano, na região da França atual. O moçárabe na Espanha. O beneventano, no sul da Itália. E o romano antigo, que era o canto da própria cidade de Roma. Cada um com suas melodias, seu estilo. E o que aconteceu com eles? Bom, o galicano foi praticamente extinto. Os reis carolíngios, Pepino e depois Carlos Magno, quiseram unificar tudo e mandaram substituí-lo pelo canto romano. O moçárabe da Espanha sobreviveu um tempo, mesmo sob domínio muçulmano, temos os textos, mas a notação musical antiga é quase impossível de ler hoje. Que pena. Já o ambrosiano, de Milão, esse sim foi preservado. Santo Ambrósio foi uma figura-chave, introduziu o canto de hinos e a salmodia responsorial no Ocidente. O repertório dele ainda é usado em Milão em parte. E o romano antigo, esse é interessante. A gente conhece por manuscritos mais tardios, mas parece ser uma versão mais antiga do canto de Roma, que continua evoluindo lá mesmo depois que uma versão foi exportada. Exportada para onde? E aí entra o gregoriano, aquela história do Papa Gregório Magno ter recebido tudo pronto do Espírito Santo com uma pombinha ditando no ouvido dele. Essa é a lenda. Uma lenda bem útil que surgiu lá pelo século IX. Serviu para dar um selo de aprovação divina, uma autoridade inquestionável, a um tipo de canto que estava sendo imposto em todo o Império Carolíngio. Era uma questão de unificação política e religiosa. Então qual é a história mais provável da origem do canto gregoriano, padrão? A visão mais aceita hoje pelos estudiosos é que o repertório que a gente chama de gregoriano é, na verdade, resultado de uma fusão. Uma mistura do canto que era praticado em Roma, provavelmente essa versão mais antiga, o romano antigo, com elementos do canto galicano, aquele que estava sendo suprimido lá no Reino dos Francos. Então foi uma criação franco-romana, feita sob encomenda dos reis carolíngios? Basicamente sim. Pepino e Carlos Magno queriam unificar a liturgia do império deles usando o modelo romano, que tinha mais prestígio. Mas parece que os músicos francos não só copiaram, eles adaptaram, talvez tenham simplificado algumas coisas, talvez misturado com melodias locais que eles gostavam. Os manuscritos mais antigos que a gente tem com a notação gregoriana vêm justamente da área franca, Alemanha, Suíça, França, não de Roma. Que reviravolta! Então o gregoriano não é tão gregoriano assim. No sentido de ter sido criado ou compilado por Gregório Magno, provavelmente não. A contribuição real dele lá no século VI deve ter sido mais organizar a liturgia romana da época. Talvez o coro papal, a Schola Cantorum, mas o repertório que se espalhou pela Europa foi essa versão posterior, franco-romana. Entendido. E a filosofia da igreja sobre a música? Já vimos que eles rejeitaram as associações pagãs, mas como eles justificavam o uso do canto no culto? A ideia do ethos grego ainda estava valendo? Totalmente. Os padres da igreja, como Santo Agostinho, São Basílio, eram muito influenciados pelo pensamento grego, especialmente Platão e os neoplatônicos. A ideia do ethos continuou firme e forte. Então a música ainda tinha o poder de moldar a alma? Sim, e era por isso que ela era aceita, mas também controlada. O valor da música estava na sua capacidade de elevar a alma para Deus, de ajudar a pessoa a focar nos ensinamentos divinos, a sentir piedade, mas a música devia ser serva da palavra. O texto era o que importava de verdade. A melodia era só um veículo, um jeito de tornar a mensagem mais palatável, mais emocionante.
Havia uma desconfiança enorme da música puramente instrumental na igreja. Por quê? Sem palavras era perigoso. Exato. Sem a palavra para guiar o significado, como saber se a música estava elevando a alma ou só causando um prazer superficial nos ouvidos? Ou pior, trazendo lembranças das festas pagãs. A beleza pela beleza era vista com suspeita. É aí que entra a famosa angústia de Santo Agostinho nas Confissões, né? Perfeitamente. É um relato incrível dessa tensão. Ele confessa o quanto amava ouvir os salmos cantados na igreja de Milão com Santo Ambrósio. O prazer era imenso, mas ele ficava atormentado com a possibilidade de estar gostando mais da melodia do que do significado das palavras. Ele achava que isso era pecado? Sim, ele confessa isso como uma falha. Ele temia que o prazer dos sentidos o distraísse da verdade espiritual. No fim, ele meio que conclui com hesitação que o costume de cantar na igreja é bom porque pode ajudar os espíritos mais fracos a se sentirem mais devotos. Mas ele preferiria não ouvir a música se ela se tornasse mais importante que a letra. É uma ambivalência muito reveladora. Que complexo. Ok, então vimos a prática, a filosofia da igreja, mas falta uma peça. Como a teoria musical grega, aquela coisa da harmonia, dos modos, das proporções matemáticas, sobreviveu à queda de Roma e chegou até a Idade Média para influenciar tudo isso? Aí a figura central, o grande transmissor, foi Boécio. Anícios Manlius Severinus Boëtius, um filósofo, um estadista romano, ali na virada do século V para o VI. Muita gente chama ele de o último dos romanos e o primeiro dos escolásticos. Um cara da transição, então. Ele foi tipo um guardião do conhecimento antigo? Exatamente. O principal trabalho dele sobre música é o De Institutione Musica, os princípios da música. E olha que interessante, não é um trabalho original dele, é basicamente uma compilação, uma tradução de fontes gregas, principalmente de um cara chamado Nicômaco e do Ptolomeu. Então ele empacotou o conhecimento grego para a Idade Média. Perfeito. Foi através do livro de Boécio que a Idade Média recebeu a maior parte do que sabia sobre teoria musical grega. E ele fez algo muito importante. Ele colocou a música dentro das 7 artes liberais, que eram a base da educação medieval. As artes liberais tinham o trivium e o quadrivium, né? Isso. O trivium eram as artes da linguagem, gramática, retórica, dialética. E o quadrivium eram as artes matemáticas, aritmética, geometria, astronomia e música. Para Boécio, música era uma ciência dos números, ligada à ordem do universo, uma preparação para a filosofia. E foi ele que criou aquela divisão famosa da música em 3 tipos: música mundana, música humana e música instrumentalis. Ele mesmo. Música mundana era a harmonia do cosmos, o som inaudível dos planetas girando em ordem perfeita, a harmonia das estações, dos elementos, pura matemática e ordem divina. A música das esferas. Isso. Depois, a música humana, a harmonia que existe dentro de cada pessoa, unindo corpo e alma, razão e emoção, o equilíbrio interior, o ser humano como um microcosmo. E por último, a música instrumentalis, que é a música que a gente realmente ouve, produzida por instrumentos, incluindo a voz humana. E veja só, para Boécio, essa era a menos importante das 3. Era só um reflexo imperfeito, material, daquelas harmonias superiores e invisíveis. Nossa, isso muda completamente a perspectiva sobre o valor da música e de quem faz música. Muda mesmo, e teve implicações enormes por séculos. Para Boécio, e para toda a Idade Média que bebeu na fonte dele, o músicus, o verdadeiro músico, não era o cantor, o instrumentista, o compositor que trabalhava com o som na prática, por habilidade ou instinto. Quem era, então? Era o filósofo, o teórico, aquele que entendia a música pela razão, pelo intelecto, aquele que podia analisar as proporções, julgar a ordem, compreender os princípios matemáticos e cosmológicos por trás dos sons. O fazer musical era considerado uma arte mecânica, inferior ao pensar sobre música. Uau! Que viagem fizemos! Começamos lá na Grécia Antiga com a música ligada aos deuses, à ética, à ordem do cosmos. Vimos as teorias complexas deles,
os sons que a gente mal consegue imaginar hoje direito. Passamos por Roma, que importou e amplificou muito disso, mas cuja prática musical acabou sendo em grande parte abafada pela ascensão do cristianismo. Aí vimos a igreja construindo suas próprias tradições, primeiro diversas, cheias de dialetos, depois buscando uma unificação com o canto gregoriano, que descobrimos ter uma origem um pouco diferente da lenda. E vimos como tudo isso, na base, ainda estava conectado com as ideias gregas sobre o poder da música, sobre sua estrutura. Ideias que foram salvas e reinterpretadas por Boécio, que colocou a música no pedestal da ciência e da filosofia medieval. É uma história que mostra como a música, nunca foi só entretenimento. Sempre esteve amarrada como a gente entende o mundo, nós mesmos, o sagrado, o poder. Exatamente. É uma teia muito complexa. E deixa a gente pensando, bom, o que você acha que fica dessa história toda para nós hoje? Olha, uma coisa que me chama a atenção é justamente essa definição do Boécio. O verdadeiro músico é o teórico, o intelectual, e não o prático. Essa ideia dominou o pensamento ocidental por séculos. E hoje? Como a gente vê isso? Hoje é bem diferente, né? A gente valoriza imensamente o intérprete virtuoso, o compositor que expressa emoções, a criatividade que brota da prática da sensibilidade. Talvez a gente tenha perdido um pouco daquela conexão da música com uma ordem maior, cósmica, matemática, que era tão vital para eles. Ou ganhamos outra coisa. Ou ganhamos uma apreciação mais direta, mais visceral da experiência sonora em si. Fica a reflexão, né? O que é mais importante na música? A compreensão intelectual, a estrutura, a ordem, ou a vivência sensorial, a emoção, a expressão? Essa tensão entre o pensar e o sentir a música, de certa forma, ela continua bem viva até hoje.